Nessa manhã eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Eu gostaria de ler o texto inteiro com vocês do capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, apenas para você lembrar, o Evangelho de Marcos, possivelmente, provavelmente, ele tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Possivelmente, provavelmente. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho conciso, ele é pequeno. Marcos, ele vai direto ao ponto. E provavelmente ele faça isso porque ele está registrando as memórias do apóstolo Pedro. E Pedro, ele tem um objetivo. O objetivo de Pedro é claro. Então ele vai selecionar eventos que demonstrem aquilo que ele quer demonstrar. Ele quer apresentar quem Jesus Cristo é. Portanto, no Evangelho de Marcos, nós vamos nos deparar com Jesus sendo apresentado como o Cristo. Nós vamos nos deparar com Jesus sendo apresentado como o Messias. E esses títulos no Evangelho de Marcos têm uma importância gigantesca. Porque uma vez que Jesus é o Cristo, uma vez que Jesus é o Messias, ele é um rei, o rei prometido no Antigo Testamento. E uma vez que ele é o rei, uma vez que ele é o imperador, o Messias, ele vai ter problemas com Roma e com o Império Romano. Assim sendo, quando a gente entende isso, na primeira parte do Evangelho de Marcos, os capítulos de 1 a 8, nós encontramos o Senhor Jesus algumas vezes dizendo, já que você sabe que eu sou o Cristo, já que você sabe que eu sou o Messias, já que vocês estão vendo que eu estou fazendo coisas que apenas o Cristo e o Messias podia fazer, não fale nada para ninguém. Não fale nada para ninguém. E às vezes a gente acha estranho, né? Por que já não fala logo? Porque ainda não é o momento. Ainda não é o momento de revelar completamente a minha identidade a todas as pessoas. A partir do capítulo 9 até o capítulo 16, aí sim a identidade de Jesus ela passa a ser escancarada. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho do Homem, ele é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Então eu amo o Evangelho de Marcos, é o Evangelho ao qual eu me dedico com mais profundidade. Porque ele vai direto ao ponto, porque os objetivos são claros, porque aquilo que foi selecionado para contar a história da redenção, aquilo que foi selecionado para contar quem Jesus Cristo é, são histórias maravilhosas. Mais uma vez eu chamo a sua atenção para o fato de que o Senhor Jesus Cristo em Marcos, ele está sendo revelado como o Deus que serve, o Deus que veio para servir. E nós então podemos fazer associações com Filipenses capítulo 2, que diz para nós que Jesus Cristo é Deus, mas ele não se apegou a ser Deus, ele abre mão de ser Deus e ele vem para nos servir. E o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2 diz para mim e para você que em nós deve haver os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Que sentimentos são esses? Os sentimentos de servir. Então, na primeira parte de Marcos, capítulos 1 a 8, nós encontramos Jesus servindo de diversas maneiras. Ele serve curando, ele serve libertando, ele serve ensinando, ele serve de várias maneiras. Mas na segunda parte do Evangelho, nos capítulos que vão de 9 a 16, o Senhor Jesus, ele vai servir de maneira suprema. Ele vai servir com a sua própria vida. Ele vai se entregar. Esse é o Evangelho de Marcos. E eu gostaria apenas que vocês lembrassem disso, para que agora sim nós lêssemos o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Peço que você preste bastante atenção. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo,
A casa onde ele estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque agora é mais ou menos assim, né? O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. É Deus que está aí. Fecha parênteses, vamos continuar. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Você já tentou responder essa questão aqui? O que é mais fácil? Dizer para o paralítico: levante e ande, ou seus pecados estão perdoados? Você já pensou em responder essa questão? Eu tenho respondido ela da seguinte maneira: o mais difícil é seus pecados estão perdoados. Porque para que os pecados desse homem fossem perdoados, Jesus Cristo teve que morrer. O mais difícil é perdoar pecados. Porque para o perdão dos pecados, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve que morrer. E é sobre isso que o Marcos vai falar na segunda parte do Evangelho, dos capítulos 9 até 16. Continuando, verso 10. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: atenção, nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Vocês conseguem repetir essa expressão comigo? Nunca vimos nada igual. Bem bonito agora. Nunca vimos nada igual. Essa história acaba aqui. Mas Marcos, ele abre uma outra história. Atenção para ela. Desculpe, irmãos, eu estou usando o celular pelo seguinte: deixa eu dar uma explicação aqui para vocês não acharem assim que eu sou muito moderno e não ando mais com Bíblia. Eu não estou conseguindo enxergar mais as letras da Bíblia. E eu não tenho tido tempo de ir ao oftalmo. Então no meu celular está configurado agora uma letra hiper gigante, para que eu consiga ler sem dificuldade, saiu aqui do texto. Mas vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 13. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhavam por ali, viu Levi. Essa expressão aqui é importante. Enquanto caminhava por ali, viu Levi. Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com os cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse:
As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Então nós fechamos aqui a segunda história. A história do paralítico, a história do Levi. E agora Marcos vai abrir uma terceira história, que na verdade ela só vai acabar no capítulo 3, no verso 6. Prestem atenção agora. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria e a roupa velha seria rasgada, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Fecha a história jejum e abre uma outra história. Então notem, 2 histórias sobre pessoas, o paralítico e o Levi, 2 histórias sobre discussões, questão do jejum e uma outra questão muito importante no mundo em que Jesus vivia, no mundo ali dos fariseus. Verso 23. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram as escrituras, o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor, até mesmo do sábado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, Rei Jesus, nós reconhecemos a Tua presença aqui nessa manhã, e nós queremos exaltar o Teu nome, nós queremos glorificar a Ti, porque Tu és o Rei. Obrigado por quem Tu és, obrigado pelo que o Senhor faz, obrigado pelo que o Senhor fará por nós. Como já cantamos aqui, Senhor, o nosso pedido diante de Ti agora, abra os olhos do nosso coração, para que vejamos a Ti exaltado. Que nessa manhã, a Tua palavra, poderosa palavra, inspirada palavra, encontre lugar em cada coração aqui. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos irmãos, esse é um texto muito conhecido, sem dúvida nenhuma você já tinha passado por esse texto, sem dúvida nenhuma você já tinha percebido algumas coisas a respeito desse texto, e uma vez que você percebeu, já tinha percebido algumas coisas a respeito desse texto, eu quero simplesmente fazer 3 afirmações a respeito da pessoa de Jesus. Só isso que eu quero fazer nessa manhã. 3 afirmações a respeito da pessoa de Jesus, do Rei Jesus, do Deus que se fez homem. E a primeira afirmação que eu quero fazer a respeito da pessoa de Jesus é a seguinte: Jesus vê além do visível. Jesus vê além do visível. Conseguem repetir isso? Jesus vê além do visível. Quando a gente olha para esse texto, nós nos deparamos com Jesus
na cena do paralítico e nós vemos Jesus na cena com Levi. Quando nós olhamos para essas duas cenas, imaginem que o Marcos ele está narrando o texto, e a narração, ou a maneira como Marcos conta a história, ele descreve para nós que em uma determinada casa, uma casa muito cheia, que não tinha mais espaço para ninguém, chegam algumas pessoas carregando um paralítico em uma maca. Ou seja, as pessoas conseguem ver aquilo. As pessoas conseguem ver que de repente está chegando ali 4 pessoas carregando alguém em cima de uma maca. Isso é o visível. Quando nós olhamos para a cena de Levi, o que nós vemos, a maneira como Marcos conta a história, a maneira como ele descreve a história é Jesus passando, e Jesus vê um coletor de impostos sentado. Nós vemos, nós poderíamos ter visto isso. À medida que estivéssemos andando com Jesus, nós iríamos ver, sim, um homem sentado cobrando impostos. Esse era o Levi. Essas são as coisas visíveis. Mas o curioso é que Jesus, ele vê além do visível. Jesus, ele tem a capacidade de ver o invisível, aquilo que nós não conseguimos captar com os nossos olhos. Então, no texto que lemos, nós vemos no verso 3, Marcos capítulo 2, verso 3. O que é o visível ali? 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Mas o que é invisível ali? O invisível é a fé que aquelas pessoas tinham. Então, no verso 5, nós lemos: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Então esse é o nosso Jesus. Jesus é o Deus que vê. E quando nós fazemos essa afirmação a respeito de Jesus, que Jesus é o Deus que vê, isso nos conecta diretamente ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós nos deparamos com a história de Agar, que está sentada no deserto, chorando, sem muita esperança, até que Deus a vê. E ela então chama Deus de Deus que vê. O mesmo Deus que viu Agar lá, é o Deus que agora vê o paralítico, vê a fé do paralítico, e vê algo em Levi, algo que os olhos das pessoas não poderiam captar. Jesus vê além do visível. E eu gostaria que nessa manhã você tivesse convicção disso, que Jesus está vendo aquilo que eu, os pastores, ou as pessoas que estão ao seu lado não conseguem ver em você. Jesus vê. Jesus vê. Talvez ele veja a sua tristeza nessa manhã, talvez ele veja a sua desmotivação, talvez ele esteja vendo a sua dor, talvez ele esteja vendo os desafios internos que estão mexendo com o seu coração, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então, meu irmão, minha irmã, descanse na realidade de que Jesus é o Deus que vê todas as coisas. E Ele não apenas vê e vai embora. O Senhor Jesus faz alguma coisa quando Ele está olhando para você. Confie nele. Jesus, o Rei Jesus, é o Deus que vê. É o Deus que vê. Vê além do visível. Ele vê o invisível. Ele viu a fé daqueles homens, daquele paralítico. Ele vê algo em Levi que o faz chamá-lo. Jesus vê além do visível. Segunda afirmação que eu quero fazer a respeito de Jesus nessa manhã é a seguinte: Jesus faz além do esperado. Jesus faz além do esperado. Quando nós olhamos para a cena de Jesus passando ali pelo paralítico, nós nos deparamos com aqueles 4 homens levando o paralítico com um objetivo. E o objetivo é: Jesus pode curar o nosso amigo.
Jesus pode aliviar as dores dos nossos amigos, do nosso amigo. Jesus pode aliviar o desconforto do nosso amigo. Jesus pode curar a paralisia do nosso amigo. Jesus pode. Jesus pode. Então aqueles homens são movidos por aquilo que eles estão vendo na pessoa de Jesus. Jesus é poderoso. Ele é poderoso para fazer todas as coisas, as histórias a respeito de Jesus, aquilo que Jesus vem fazendo, a maneira como Jesus vem servindo pessoas, chega até o ouvido desses homens, e esses homens têm essa ação de levar o seu amigo até a presença de Jesus. Eles têm um objetivo: alívio. Eles querem que o seu amigo seja aliviado de dores, de desconforto. Eles querem que o seu amigo seja curado. Mas de repente, ele desce ali perto de Jesus. Jesus olha para ele e o verso 5 diz: filho, seus pecados são perdoados. E eu fico me imaginando ali como um daqueles amigos: mas eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para que os meus pecados fossem perdoados. Eu não vim aqui por outra razão a não ser pelo fato de que eu quero que o meu amigo seja aliviado, eu quero ser curado, eu quero muitas coisas, eu desejo muitas coisas, mas Jesus, ele faz além do esperado. Jesus olha para aquele homem e dá àquele homem o que lhe é mais importante: o perdão dos seus pecados. Muitas vezes, irmãos queridos, irmãs, nós temos desejos, nós temos vontades, mas nem sempre nós consideramos que os nossos desejos e as nossas vontades são apenas desejos e vontades muito limitadas. Quando nós lembramos do texto do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 20, ele vai descrever Jesus, ele vai descrever Deus como aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Jesus, ele faz além daquilo que nós esperamos. A gente olha para o paralítico e a gente vê isso, e a gente olha para Levi e nós também vemos isso. Porque o que Jesus poderia fazer pelo Levi? Poderia mais uma vez rotular Levi: você é um traidor. Você é alguém que não merece o respeito do povo. Você é alguém que está agora condenado ao inferno. Mas como Jesus vê além do visível, e como Jesus faz além do esperado, Jesus olha para Levi e faz o que ele faz com todos nós. Ele dá o comando: siga-me. Siga-me. Jesus, ele faz além do esperado. Meu irmão, minha irmã, confie nisso. Talvez você tenha uma expectativa muito pequenininha, muito rasteira, e talvez você esteja confiando que a sua expectativa ela é muito grande. Mas não, as nossas expectativas são sempre rasteiras. C.S. Lewis, um autor que vocês conhecem bastante, ele diz que muitas vezes nós nos comportamos como crianças que estão muito contentes em brincar com um bolo de barro em uma favela, perdendo o deleite de fazer castelos de areia na beira da praia. Nós somos assim. Jesus, ele faz além daquilo que nós esperamos. Mas o nosso chamado é um chamado para confiarmos nele com todo o nosso coração, discernindo quem ele é e o que ele é capaz de fazer. Amém? Amém? Terceira e última afirmação e terminamos aqui. Jesus responde além do legalismo. A resposta de Jesus é sempre além daquilo que é religiosidade, além daquilo que é legalismo. Nós nos deparamos aqui com dois temas de discussão: o tema do jejum e o tema do sábado, e esses eram temas quentes nos dias de Jesus.
Só que aquelas pessoas que perguntavam, que discutiam com Jesus, por que que os seus discípulos não jejuam? Por que que os seus discípulos não guardam o sábado? Na perspectiva daqueles homens, ou a maneira como aqueles homens, tratavam o jejum, tratavam o sábado, era apenas uma questão de legalismo. Para aqueles homens, o jejum era apenas meio de promoção. Quem jejua é promovido. Quem jejua recebe coisas de Deus. O jejum é percebido como meio de promoção ou meio de troca. Isso é legalismo. Isso é farisaísmo. Isso é religiosidade vazia. Jesus, ele responde além do legalismo. Aqueles homens estavam olhando para os discípulos de Jesus e para o próprio Jesus e dizendo: vocês não respeitam o sábado. Mas a perspectiva de sábado para aqueles homens era: sábado é critério de avaliação. Se você guarda o sábado, você é bom. Se você guarda o sábado, você é respeitado. Se você guarda o sábado, você consegue alcançar justiça, você pode ser justificado pelo sábado. Isso é religiosidade, isso é farisaísmo, isso é religiosidade vazia. Jesus, ele responde além do legalismo. A resposta de Jesus é a resposta de como as coisas precisam ser. A resposta de Jesus àqueles homens está aí no texto, e ele diz o seguinte: o noivo está aqui, eu sou o noivo, e agora é hora de celebrar. Agora é hora de celebrar. Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Então Jesus disse, verso 27, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus, ele responde sempre além do legalismo. E ele nos convida a olharmos para ele com fé, de que ele é o centro de todas as coisas, e de que nele, e somente nele, não no jejum, não no sábado, ou não em qualquer outra coisa, nele nós encontramos significado. Nele a nossa identidade, ela está plenamente amadurecida. Nele, em nenhuma outra coisa, nele, na pessoa santa do Rei Jesus. Então, queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus exaltado aqui. O Rei Jesus exaltado aqui. Ele vê além do visível, ele faz além do esperado, e ele responde além do legalismo, e que nessa manhã ele encontre um lugar no seu coração. Que nessa manhã você perceba ele vendo você, que nessa manhã você perceba ele dizendo para você: calma, seus desejos, suas vontades são rasteiras, espera. Que nessa manhã você tenha mais uma vez descoberto, entendido, e que você confie nessa manhã, que só nele, você encontra significado. Só nele a sua identidade está plenamente amadurecida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que nos revela quem Tu és. E juntos nessa manhã nós dizemos: Tu és o Rei. Tu és o Rei. Obrigado, Deus. Obrigado porque por meio de Jesus nós temos acesso a Ti. Obrigado porque Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que nos vê. O Senhor nos vê por dentro e por fora. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Deus, porque Tu és o Deus que faz infinitamente mais. Obrigado, Senhor, porque em Ti, e somente em Ti, no Teu Filho Jesus Cristo, nós encontramos tudo que nós precisamos. Que o Senhor abençoe a Tua igreja. Que o Senhor abençoe o ministério do pastor Eduardo aqui. Que o Senhor abençoe cada família representada aqui. E que cada um deles ouçam o Teu chamado para seguirmos a Ti com confiança, com fidelidade e com a certeza de que Tu és tudo que nós precisamos. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.